Muito bem, pessoal, estamos aqui no nosso terceiro episódio do nosso SoloCast. Hoje nós temos uma presença aqui ilustre. Opa. É o Bruno Lima, que é um dos sócios da LPL. A LPL ela faz iluminação profissional para shows, eventos e vários outros eventos. O Bruno vai contar um pouco da história dele, da LPL, a trajetória que a LPL fez até agora, contar um pouco sobre essa fase também que o ramo de eventos está vivendo e qual a percepção dele para o futuro, né? Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal, se vocês vão gostar. Então é um bate-papo para quem é empreendedor, com certeza se reanimar, porque a fase que eles estão passando não é fácil, porém estão bem otimistas também com relação ao futuro. É isso aí, Bruno. É isso aí. Obrigado, viu? Mais uma vez por ter aceitado aí nosso convite aqui para o SoloCast. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Eu que fico agradecido pelo convite. A gente queria que você começasse contando um pouco da sua trajetória. Aí, como que você iniciou nessa área de iluminação para eventos, né? Bom, a minha história é muito junta com a da LPL porque é uma empresa familiar, né? Ainda é familiar. A LPL começou em 1978 com o meu tio Césio, que hoje é um dos sócios, com ele, com o Auríquio. E, bom, sempre no ramo de iluminação, de shows, né? Era muito forte no ramo de shows. A parte de eventos, nessa época a gente nem sabia o que é. A gente não, né? Eu nem existia em 78. Mas assim, o forte da LPL eram turnês, né? As turnês nacionais. Conforme o Brasil foi se projetando para shows internacionais, a partir do Rock in Rio 1, Hollywood Rock, Monsters of Rock, a empresa foi caminhando nessa direção, sempre no mesmo ramo de iluminação, mas caminhando para os grandes shows, né, para os shows maiores. E foi vindo, eu não lembro exatamente, mas acho que em 95 a gente mudou de nome. Antes não era LPL, era Lucifer. Mudaram para LPL. E em 95, 94 que eu comecei a trabalhar com a LPL, mas de brincadeira mesmo, né? Porque meu pai trabalhava com isso, o meu tio trabalhava com isso, meus primos trabalhavam com isso, então eu vivia muito dentro. Eu não morava em São Paulo, morava no Guarujá, mas sempre que eu vinha para São Paulo eu vivia dentro da LPL. E aí, né, passaram alguns anos eu trabalhando com isso, eu trabalhei em outras empresas também, mas o laço familiar chamou para a LPL. E em 2000 comecei faculdade, parei faculdade, comecei de novo, parei de novo e decidi seguir o ramo de light designer, diretor de fotografia. Em paralelo a isso, nós fizemos um acordo, porque nessa trajetória vinha eu, o Caio, que é meu sócio e é meu primo, e o Rafael Auríquio, que é sobrinho do Auríquio, que também é sócio hoje, mas a gente não se conhecia até então. Mas os três vieram muito numa levada de começar a administrar alguns trabalhos, assumir alguns trabalhos da LPL, e em certo momento a sociedade não estava entre os dois sócios, os dois primeiros sócios não estavam lá essas coisas. Aí a gente fez um acordo que compramos parte da LPL e como forma de pagar a gente ia ser com o próprio sucesso da empresa, que a gente conseguiu pagar no final, em março de 2000, exatamente em março de 2020, na época que começou a pandemia aqui. Assim, eu de todos dos outros dois sócios mais novos, eu fui o que mais me deixei o lado mais artístico e técnico, e passei mais pro lado burocrático do negócio. Ser o administrador, né? Mais administrativo. Não que hoje as decisões são todas tomadas entre os 5, mas eu vi que só saber fazer um negócio bem feito não adianta. A gente tem que saber fazer um negócio bem feito e saber gerir o negócio.
Porque não adianta você fazer dinheiro e ele vai embora se você não sabe administrar aquilo e não sabe planejar as melhores formas ou até de ganhar novos dinheiros ou novas áreas de atuação ou se reinventar. Então eu vi aqui, e assim, eu sempre fui muito de exatas, então eu comecei fazendo engenharia, não terminei, mas meu forte sempre foi exatas, então eu vi aqui os números, eles eram números que faziam os olhos brilhar, mas ao mesmo tempo não tinha um controle, né? A gente não via uma métrica, uma forma daquilo se transformar em bens, em ativos duradouros, né? Não só em ativos que a gente, né, como equipamento e tudo mais, mas em ativos a longo prazo. E aí foi por onde eu falei, não adianta a gente só fazer dinheiro com a nossa expertise, nós temos que melhorar o nosso negócio. E foi que eu comecei a administrar em 2017, desde o começo de 2017 né, até hoje eu estamos tentando organizar melhor o rumo da empresa. Você falou do nome da empresa, né? Era Lucifer. Por que era Lucifer no começo? Era Lucifer porque Lucifer, né, o anjo da luz. Mas acaba que é Lucifer. E aí, eu não vou saber exatamente a data porque eu não estava envolvido. Uhum. Mas assim, em 1993, eu acho, o Roberto Carlos, a gente fazendo uma turnê, né, a LPL fazendo uma turnê do Roberto Carlos, ele olhou no palco, ele viu aquelas caixas escrito Lucifer. E tinha uma caixa de energia que normalmente tem aquela caveira, né? Pra ninguém chegar perto. Ele se apavorou e falou, não, eu não quero trabalhar com essa empresa. Ele ia cancelar o show. Aí foi o padre, benzeu todas as caixas, benzeu o palco. Aí tem uma história legal disso. Tem produtores que estavam nessa época que me contaram e é muito interessante. Eu gravei até. Em algum momento nós vamos passar, porque muita gente pergunta, né? Porque a Lucifer nessa época era muito famosa, muito conhecida, e quando mudou de nome ninguém entendeu. Mas ela demorou 10 anos para as pessoas pararem de falar Lucifer e começar a chamar de LPL, porque era um nome muito forte. Mas a mudança foi válida, porque do momento que a gente mudou, ela deu uma boa guinada para cima, assim. Eu acho que o Roberto Carlos é o que teve coragem de chegar e falar, né? As pessoas ficavam meio receosas. Talvez. O Roberto Carlos, ele nunca ia aceitar trabalhar com a empresa. Quando ele descobriu que era, ele muda esse nome, que senão eu não trabalho mais. Né? E o nome LPL veio... O LPL é de Lighting Productions Limitada, né? Legal. Aí esse é o nome que vem carregando até hoje. A gente já mudou o logo, né? Mas o nome é esse aí que a gente vai manter. Aí você falou que deixou um pouco a área artística, diretor de fotografia e tudo mais, né? Mas quando você começou, você foi direto atuando nessa área artística? Eu comecei como técnico. Eu comecei como técnico de luz. Montava, desmontava, carregava caminhão, descarregava, virava à noite. E aí eu aprendi a mexer em mesas de iluminação, aprendi a chefiar equipes maiores, né? E sempre tem um líder, e eu comecei a ser líder, e aí comecei a aprender a mexer, a comandar a luz, a programar, a fazer a coisa menos braçal e mais artística. E foi onde eu gostava muito, ainda gosto, ainda faço de vez em quando. Mas chega uma hora que você vê o teu negócio tomando um rumo sem um rumo pro negócio, e só um rumo que te traz novos clientes, traz bons resultados de eventos, mas resultados financeiros não era bem não é que não era bem nunca foi ruim, mas assim, eu via que poderia ser muito melhor. Entendeu? Então, em 3 anos a gente conseguiu realmente dar. Eu nunca fiz curso de empreendedorismo ou de administração, então eu fui aprendendo também com o próprio negócio e com o andar da carruagem ali. Mas entre 2017 e 2018 eu aprendi muito e ainda continuo aprendendo, óbvio, mas
eu senti que de 2018 para frente a LPL começou a perder aquela corda no pescoço de sempre estar com pagamento, recebimento, pagamento, e a gente conseguiu ter um fôlego e pensar melhor em investimentos e tentar planejar de forma diferente os investimentos. E é isso, foi isso que me deixa feliz, assim, embora estejamos num péssimo período, né? Você falou que todo mundo sofreu, está sofrendo, né? A área de eventos, não dá para falar se sofreu mais ou menos, mas é a área que não teve uma pausa, voltou um pouquinho e agora parou de novo. Não, é uma área que do começo ao fim ela parou e parou de vez. A gente, né, fez um estudo, um planejamento, a gente nunca imaginou que chegaria nesse, né, tanto tempo, chegaria em março desse ano, a gente se planejou até novembro. No meio do caminho tivemos que fazer alguns ajustes para conseguir fazer a conta bater e não ter que se desfazer de nada ou tomar decisões mais radicais você acaba tomando, mas mais prejudiciais para o negócio, né? Então estamos em março, já passou muito mais do que a gente imaginava que a gente aguentaria, mas nesse caminho de março do ano passado a março desse ano a gente aprendeu bastante coisa e vimos que é possível segurar mais um tempo nessa situação, não tem o que fazer, mas a gente se reinventou muito nesse período, nesse intervalo. Eu costumo falar que é na crise que a gente acaba se movimentando, né? Todo negócio foi assim com o nosso negócio também, de você ter que se reinventar, mas eu vejo que com vocês foi mais ainda, porque a gente sabe que no começo, a gente como espectador, né, de eventos, tiveram algumas lives, aí depois caiu, né, esse ritmo, aí voltaram alguns eventos corporativos, né? É isso, as lives musicais no começo da pandemia parecia que seria algo que sustentaria o mercado, não só a LPL, mas o mercado, era uma aposta de todos. Mas vimos que a hora que o número de lives começou a inundar o mercado, elas acabam tendo menos visualizações, o apelo é muito menor de cada uma, então o dinheiro mingua mesmo, assim, o dinheiro começa a ser distribuído. Quem patrocinava uma live porque só tinha uma ou duas no fim de semana, acaba patrocinando 10 lives porque tem 10 agora, tem 10 artistas querendo mostrar o trabalho. E a quantidade de pessoas que estão vendo, elas vão se distribuir entre esses artistas e é óbvio que o dinheiro vai se distribuir entre eles também. Então foi algo que a gente viu no começo que poderia ajudar muito, ajudou, mas não conseguiu manter o setor, assim, né, longe disso. Mas aí acabaram aparecendo depois de 3, 4 meses algumas lives corporativas, coisas que ajudaram bastante. A gente até pensou em abrir estúdio, tentamos abrir um estúdio, mas não fazia muito sentido, né? A gente não tinha uma expertise muito grande nisso, não desistimos e conseguimos nos adequar ao que entrava e ao que saía, e é isso que a gente está tentando, a gente continua tentando fazer e tendo que fazer até agora. Assim, a nossa perspectiva no começo de 2020, a gente começou 2020 construindo um galpão de 6 mil metros quadrados, que a gente não parou. Começo de 2020. Começo de 2020. Então a gente estava com um otimismo bem grande em 2020. Tinha muita coisa fechada, a gente estava pronto para construir. A gente tem um terreno há muito tempo, né? Que a gente tinha um terreno, uns 4 anos que a gente tinha um terreno. Então a gente estava esperando o momento certo. A gente escolheu o momento errado, infelizmente, porque a gente começou em janeiro e a crise veio em março, né? A gente começou a cair todos os eventos em março. Mas continuamos a obra, e terminou agora, a obra está terminando agora. Embora, né, incerto, as incertezas são enormes, mas estamos otimistas com a nossa realidade em relação a conseguimos construir o galpão, conseguimos, né, nesse ano difícil nos manter. E a gente acha que estamos quase no final, estamos terminando a pior fase. Eu acho que
Acho que ninguém imagina que isso dure até o ano que vem, pelo menos como está hoje, né? Eu acho que uma hora isso vai dar uma caída, vai dar uma aliviada e os eventos vão voltar e tem muita coisa represada, né? Então isso é o que nos deixa um pouco mais otimista, que na hora que começar a acontecer essa quantidade de eventos represados, a gente vai conseguir ter um crescimento rápido, assim, no setor inteiro, né, em geral. E vocês, como vocês enxergam vocês fizeram um investimento, 6 mil metros, você falou, 6 né? mil metros. Hoje vocês estão em quantos metros? 2.100. Então quase triplicar, né? Vocês vão quase triplicar. A ideia era triplicar porque a gente já previa fazer novos investimentos, né? Hoje o ramo de entretenimento ele está muito se aglutinando, se juntando, né? As empresas hoje, poucas empresas compram apenas uma solução, né? Mas só você entrar e comprar uma solução única. Não que o nosso caso não vai ser uma solução única de luz, som e LED, mas uma solução de entrega talvez de tudo ou de alguma parte. Isso nos dá a necessidade de ter uma estrutura maior e mais organizada. Então, aí falando sobre investimentos, como que é o investimento na área de vocês? Principalmente questão de tecnologia. A gente sabe que vocês trabalham com equipamentos caríssimos, que exige um investimento alto. Sim. E que ele que te dá o retorno, né? Exatamente. Ele que dá o retorno, mas como que vocês, até então, né? Até antes da pandemia, até antes de vocês fazerem esses terem a visão que vocês têm da empresa, como que funciona a questão de investimentos numa empresa de iluminação profissional? Então, é complicado, né? Porque a gente trabalha muito com a tecnologia e hoje o que todos querem é ter tecnologia embutida no seu evento, ou no seu show, ou no seu, o que seja, né? Falando no mundo do entretenimento. Então, para você ter uma ideia, hoje nossos equipamentos eles precisam ser renovados a cada 2 anos. Não que o equipamento deixa de ter uso, né, por depreciação, mas ele deixa de ser procurado. A renovação do setor ela é muito rápida. Então, todo ano a gente tem muitas inovações. Então, se eu não sigo essa inovação, eu perco o time do mercado. Porque uma das coisas é eu locar a luz, uma das coisas é eu locar um serviço, eu colocar o meu know-how naquilo. Então, são um conjunto de coisas que o equipamento, sim, ele é o carro-chefe. E eu não posso ter um know-how sem equipamento, mas também não posso ter equipamento sem o know-how, isso não vai me ajudar muito. Então, esse conjunto de coisas ele precisa andar junto e assim, eu tenho que ter o conhecimento daquele equipamento, a melhor aplicação daquele equipamento. Então, junto com compras de equipamentos, a gente precisa ter uma renovação nas ideias, nos técnicos e em todo o parque que sai da empresa para os eventos. Então eu imagino que quando você compra o equipamento, você tem que ainda fazer toda a parte de treinamento da sua equipe. Exato. Para operar aquele equipamento. E assim, como a gente fala também de uma parte muito artística, não adianta só eu ter um treinamento técnico, né? Eu trago um equipamento e assim, às vezes a aplicação desse equipamento por si só não vai gerar um grande efeito, mas eu preciso ter alguém que crie algo interessante com aquele equipamento, que entenda o que ele pode fazer, qual aplicações ele pode ter, e aí é isso que vai fazer uma diferença também, o equipamento com a aplicação na qual ele é usado, entendeu? Então é o exemplo típico daquele que só a tecnologia sozinha não faz nada. Então assim, as pessoas às vezes veem a iluminação do show e a gente sabe que é aquilo que dá o brilho pro show, né? Literalmente, né? Mas é aquilo que chama atenção, né? Uma vez eu tava até falando com o nosso pessoal aqui, imagine que você vai num show tudo escuro, uma luzinha, 2 lâmpadas, não tem até graça, né? O que traz toda a graça pro show é a iluminação. Na verdade ela traz a moldura toda, né? O artista é o principal, óbvio, mas ele tem que ter a moldura dele, que é exclusiva dele, né?
assim, nos shows musicais, isso é feito hoje em dia de uma forma mais... assim, a gente cria um show, o primeiro show dá trabalho, mas depois é uma coisa que se repete, entendeu? Como se fosse um padrão. Mas não dá pra falar padronizada, porque não existe padrão de um artista pro outro, né? Mas é uma coisa que dá trabalho no primeiro e depois é uma sequência de shows iguais. Óbvio que tem uma mudança ou outra, né? Mas uma sequência de shows muito parecidos, que não depende de alguém ali sempre criando alguma coisa para aquele show. Em eventos ou corporativos, ou sociais, ou eventos até mesmo musicais, mas eventos como um festival, em cada evento é criado um novo cenário, uma nova iluminação. E aí tem um cenógrafo que trabalha com light designer, que trabalha com o diretor de fotografia, em caso de ter câmera e de estar gravando alguma coisa, que trabalha com o programador de luz, que é outra pessoa, entendeu? Então é um time que tem que existir, tem que ser bem alinhado, bem sincronizado, para que a gente tenha algo, né, interessante, uma criação interessante e uma execução à altura do que foi criado. Porque tem o time da criação e tem o time que monta e tem o time que faz a programação ainda, né, para falar, nesse momento essa luz que acende, nesse momento essa que faz assim. Mas antes disso teve todo um trabalho de criação do desenho, do design do negócio, né, tanto com cenário quanto com iluminação e painéis de LED e tudo mais. Então o trabalho de vocês é como se vocês vissem uma tela em branco. Exato, e agora eu vou ter que exato. Lógico que, né, em cada evento você tem uma referência, você tem a source, né, a fonte é um artista, é um sertanejo, ou é um artista do rock, ou é um evento corporativo de um banco. Então isso já te começa a triar alguns caminhos, né? Não é uma folha totalmente em branco, mas é uma folha bem com poucos traços que você vai completar ali, né? A hora que você sabe quem é o artista, qual é a ideia, se tem alguma referência ou não. Isso ajuda muito ao profissional que está desenvolvendo esse projeto. E como funciona, né? Quando vocês vão fazer um show, vamos pegar um show musical, o artista ele se envolve nesse processo da iluminação, ou tem artista que não se envolve? Vocês têm que saber todo o repertório que vai ser no show? Tem muito artista que se envolve, a maioria se envolve, principalmente nas próprias turnês, né? A maioria se envolve. Agora tem muito festival, por exemplo, que os artistas não têm nem essa opção de se envolver. Óbvio que a gente faz um festival, um Rock in Rio, um festival de Barretos, cria-se um cenário, os artistas tocam dentro daquele cenário e algum artista quer vir com alguma particularidade do cenário dele, e isso é possível. Mas eles tentam fazer um encaixe ali né, óbvio, não, esse cenário está muito diferente do meu, eu vou ter que mudar na madrugada porque eu não quero isso. Normalmente não, mas acontece também. Porque às vezes a gente tem bandas que realmente tem projetos totalmente diferentes. Aí vocês têm que mudar o pneu com o carro andando. Mas essa é a parte que dá emoção, né? A diferença é essa é a parte que dá emoção. Por quê? Porque a gente muda o pneu com o carro andando e o pneu tem que funcionar muito bem, na hora certa, porque se atrasar por conta da parte técnica, assim, cabeças rolam. Falando vai colocar o perrengue da parte técnica, já aconteceu ou de equipamento não funcionar na hora, ou alguma coisa que vocês tiveram que na hora... Já, muitas vezes. Tem alguma história que você lembre? Muitas vezes. Eu lembro de uma história com o Roberto Carlos também, muito interessante, e até não sei nem a força dele, acho que é muito forte, né? Ele tem uma espiritualidade muito grande, né? Mas assim, a gente estava fazendo um show em Miami, uma gravação de DVD, e tudo funcionando antes do show, tal, ele
começou a introdução dele, a luz do palco funcionando, mas o resto tinha uma iluminação de plateia enorme. E a iluminação da plateia toda parou. Foi no MGM Arena. E ninguém achava, ninguém sabia o que tinha acontecido. Parou, eram 2 mesas, a mesa funcionava, tudo funcionava, mas a iluminação não funcionava. E ninguém achava, só que assim, ele estava entrando no palco, a hora que ele pisou porque o Roberto Carlos ele tem ele toca num círculo branco, né? A hora que ele pisou no círculo branco, tudo voltou a funcionar e ele começou a cantar na hora. Parece que vai ter assim, combinado. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Eu olhava para os caras lá da empresa local, eles não sabiam o que fazer, porque eles não tinham pistas do que poderia acontecer. Quando voltou, um olhou para a cara do outro, ninguém acreditou e tudo começou o show e tudo deu certo, graças a Deus. Mas sempre tem, assim, a gente aprendeu muito, né, com essas, às vezes a luz do X que precisa acender na hora certa não funcionou, você tem que ter a outra que é backup dela e não foi essa, tá indo a outra. Então a mesa sempre, né, tudo, o sistema precisa, a parte eletrônica do negócio, o cérebro principalmente, tem que ter sempre backup, né? A gente sempre passa alguns perrengues, mas já temos muita experiência, né? Então assim, nunca confie em tendo um, você sempre tem que ter 2 para falar que tem um, né? Falando nessa parte de eventos grandes, qual que foi, que você lembra, o maior evento já que vocês fizeram, assim, com parte de iluminação, né? Que vocês tiveram que embarcar muitos equipamentos e... O maior evento que a gente faz em quantidade de equipamento e quantidade de equipe de luz é o Rock in Rio. Quantas pessoas envolvidas? Vou dar um chute, porque como uma cidade do Nordeste ou Brasília, então eu acompanho sempre essas side tours, né? As turnês que saem do Rock in Rio e fazem esses shows. Quem toca muito no Rock in Rio é o Caio, o Rafael e o Césio. Mas eu vou dar um chute aí deve ter umas 300 a 400 pessoas envolvidas só com a luz. Só com equipamento de luz. Então é algo que não é muito comum no nosso ramo, assim. Então é o evento que vocês mais embarcam em equipamentos lá, sim, né? Sim. Que acaba tomando, vamos dizer assim, boa parte do parque de vocês, né? Com certeza. E quando tem um evento como o Rock in Rio, como ficam os outros eventos? Porque vocês vão estar alocando equipamentos lá pro Rock in Rio. Como o Rock in Rio ele tem essa previsibilidade, né? Ele vende ingressos muito bem antecipados, então a gente já sabe que tem aquela data, já sabe que tem algumas turnês ali que vão acontecer, então a gente se previne, tanto pegando empresas parceiras para nos ajudar nas side tours, não que a gente entrega nada para cada empresa fazer um negócio, não, mas a gente administra tudo, mas algumas empresas nos dão apoio para as turnês, né, nacionais, que são as side tours, as turnês internacionais que são no Brasil, na mesma época do Rock in Rio, e algumas empresas trabalhando dentro do Rock in Rio com a gente também. A gente faz umas boas parcerias para atender a demanda do período ali, que é... E deixa eu entender. Vocês, quando fazem esse festival, né, grande, que é o Rock in Rio, não deixam de atender os outros, porque vocês têm parceria, então dá a entender que o seu cliente, ele compra a sua inteligência. Sim. Ele compra a minha solução. É isso que acontece. Eu entrego o equipamento no dia certo, na hora certa, funcionando, tentando dar o mínimo de dor de cabeça para ele possível. É isso. Porque equipamento por equipamento ele poderia... Exato. Contratar de N empresas, né? Exatamente. Mas você estar envolvido em algumas, por exemplo, se eu estivesse fazendo show do Iron Maiden hoje aqui, pro promotor, pro contratante, é muito mais fácil ele pegar a minha solução que eu dei para esse show e replicar ela para os outros shows e ele não ter que achar uma solução para cada cidade. Entendeu? Isso facilita muito a vida de todo mundo, né? Então
isso acaba fazendo com que vocês tenham uma logística também, além de serem expert em iluminação profissional, tem que ser expert em logística. Tem que ter uma logística bem planejada ali, bem... Como que funciona? Porque, por exemplo, a gente, como espectador, sabe que às vezes a banda tá fazendo show num lugar, depois de 2 dias já tá em outro. Vocês montam isso junto ou sai equipamento de um lugar, vai pro outro? O ideal, assim, né, falando de forma financeira, né? O ideal é eu conseguir fazer com eu consigo ser mais eficiente se eu consigo com o equipamento fazer toda a turnê. Por quê? Porque eu vou estar com um investimento fazendo todo aquele trajeto. A logística vai ser mais difícil, as montagens e as desmontagens tem que ser mais rápido, talvez o custo um pouco maior com mão de obra, mas eu não tenho que investir mais equipamento para fazer a mesma quantidade de shows, mas isso é o ideal, seria o ideal. Com o equipamento eu consigo fazer todos por problemas inúmeros, né, que a gente tem no Brasil de... algumas capitais são muito longe, né? A gente tem um país que é muito grande, então algumas capitais são, né, as distâncias não inviabiliza fazer isso em 100% das turnês. Então, em alguns casos a gente cria 2 ou até 3 kits para atender o artista. E aí quando a gente sabe que isso vai acontecer, você já cria kits que você consegue fazer o mais próximo um do outro possível para a banda, para o iluminador, ou para o light designer, ou quem esteja viajando com o artista, com aquele equipamento, não chegue no dia do show dele e veja mudanças muito grandes. Assim. As coisas são sempre similares e muito parecidas. E essa logística é sempre feita terrestre, aéreo, de equipamento? A maioria das vezes terrestre, aéreo é muito burocrática, acontece, mas a gente foge muito do aéreo, assim. Então vocês têm uma solução própria de logística ou além de ter caminhões, tem frota nossa, a gente tem muitos parceiros já que são do meio, já entendem as necessidades do entretenimento, né? Que às vezes é difícil, se eu for comparar, eu entregar uma carreta, um container no porto e se eu atrasar ali 3, 4, 5 horas um dia, é um problema, mas para um show isso não é um problema. Isso é a diferença entre ter o show e não ter o show, né? É totalmente diferente. Então, tem empresas de logísticas que estão se especializando nisso e ajudam muito a gente nessas turnês principalmente. Aí falando de novo a gente falou se vocês sofreram algum perrengue na hora do show. E essa questão de logística já aconteceu de o show precisar? Já. Não é muito comum, porque a gente já trabalha com o fator erro, né? O fator erro, assim, a gente tem que já prever o caminhão chegar um dia antes. Porque ele pode parar, pode furar um pneu, ele pode parar no posto policial e tomar uma canseira, ele pode parar ser assaltado, ele pode pegar um trânsito, ele pode pegar uma manifestação, então a gente já se prepara para isso. Mas se em algum momento eu tenho um problema desse, como já aconteceu, de eu não conseguir, meu caminhão não vai chegar no lugar, a gente tem o relacionamento muito bom com empresas no Brasil inteiro, então isso nos casos extremos, né, de olha, o contratante X, eu vou arrumar uma solução que talvez eu vou pagar no meu bolso, mas eu não vou ter o meu caminhão entrando, você vai ter que entender que eu vou pôr um equipamento similar ao que estava viajando, mas eu vou te atender, e isso não é muito comum, mas esporadicamente acontece. De eu pegar uma empresa parceira local, um equipamento ou outro que é muito específico, eu mando de avião, e aí a gente faz o show desse jeito. Ou seja, você tem que fazer acontecer, né? Na hora certa. E aí, essa questão de logística,
É o que você falou, a gente sabe que o Brasil ele é muito extenso, né? Tem uma área territorial muito grande. Mas, e questão de profissionais, vocês também tiram os profissionais daqui, sempre levam para lá ou tem parceria também de serviços? Não, temos no Brasil inteiro, assim, a gente tem mão de obra especializada e cada vez mais, né? Assim, o ramo de entretenimento ele tá em todo lugar. Então, em todo lugar a gente já tem contatos, já tem técnicos disponíveis para. Óbvio que numa turnê a gente viaja com boa parte da equipe, né? Até porque a gente não pode perder muito tempo para cada um entender como que vai ser feito aquele show. Então, uma turnê, normalmente diferente de alguns eventos corporativos que são os específicos, ela viaja com os profissionais. Uma turnê nacional, é certeza, é isso, né? Dos artistas nacionais, ela viaja com a equipe inteira, o Brasil inteiro. As turnês internacionais que a gente faz aqui dentro do Brasil, a gente viaja com uma equipe e outras equipes, e parte da equipe a gente vai pegando localmente. E alguns eventos corporativos que, eu vou fazer um evento na Bahia. Eu levo uma parte da minha equipe, mas já tenho uma equipe super treinada, boa lá na Bahia, que a gente usa quando vamos para a Bahia. Ou Espírito Santo, ou Porto Alegre, ou Rio de Janeiro. A maioria das vezes nas grandes capitais. Né? Então você entende que firmar boas parcerias hoje no seu negócio é muito importante. Sim, então, sim. Né? Não é só importante, é vital, né? É vital, assim, sem ter uma parceria, você corre o risco muito grande de não conseguir atender em algum momento por conta de ter algum problema logístico desse. E qual que foi o momento, desde quando vocês entraram aí na gestão da empresa, né? Tanto você, o Caio e o Rafael, qual foi o momento que vocês enxergaram? Teve algum momento que vocês falaram assim, puxa, agora foi onde a empresa deu o boom? Por conta de algum evento, por conta de algum festival? Ou foi um crescimento... Então, o nosso ponto de se ligar não é nem na parte interna da empresa, né? A gente nunca... parou para falar, nossa, agora eu estou vendo uma diferença por causa que os números aqui estão me dizendo que o mercado deu uma... Não, a gente vive isso no dia a dia, né? Então, a gente sabe que, nossa, esse mês eu tenho X eventos. O ano passado eu tive X menos 20, eu tenho 20 eventos a mais. Lógico que isso não é, né? Eu tenho 20 eventos, eu vou me esforçar muito mais para fazer esses 20 a mais, eu vou ter que alugar mais equipamento, eu vou ter que comprar a parte do equipamento. Isso é um termômetro que não é através do número da empresa, mas porque nesse momento o número da empresa às vezes ele até piora, porque a gente tem que investir mais para atender esses eventos. Mas por outro lado, eu estou criando alguns ativos e estou atendendo a todos os eventos, e a tendência é que no próximo ano, nesse mesmo período, seja maior do que está sendo hoje. Foi, né, pelo menos assim, desde 2014 a gente vinha numa crescente muito boa. No setor inteiro, eu acho, nem falo só de LPL, eu acho que no setor inteiro do entretenimento. Então a gente... acho que em 2018, 2017, 18 e 19 que foram anos que a gente sentiu assim, a gente investiu bastante em 2016 também, mas 2017, 18 e 19 foram anos bons, né? Foram anos com muito investimento, tinha muito evento acontecendo e a gente conseguindo controlar o que era interessante fazer, o que não era interessante fazer, e controlar também os nossos custos internos ali. Foram anos que a gente, acho que ficou bem confortável, assim, ficou mais tranquilo, né? Teve a empresa andando de forma mais serena, assim, né? Sem aquela pressão de conta para pagar, investimento para fazer. Você escolhe aonde você tem que ir, então é isso. Também não sei se foi porque a gente começa a se envolver mais e vê que às vezes um cenário que parece muito ruim não é tão ruim, ele é melhor do que a gente pensa, porque a gente sabe que hoje
talvez nosso ramo é muito sazonal, né? A gente sempre vive janeiro, fevereiro e março com pouco evento. E setembro, outubro, novembro e dezembro com muito evento. Então a gente também conseguiu fazer esse planejamento melhor e não sofrer tanto no começo do ano, né? Juntando recurso no fim do ano para passar um começo de ano mais tranquilo. E essa parte de investimentos na parte de equipamento, como que vocês veem o time para investir? Porque assim, você falou que às vezes loca equipamento para colocar em algum show, mas como você vê o time, assim, é hora de comprar esse equipamento, porque a gente sabe que não são investimentos pequenos, né? Sim. E outra que você não vai encontrar, não vai na loja ali da esquina comprar equipamento e levar para casa, né? O time é uma pergunta muito boa, né? Porque o timing ele, além de não ser só isso, né, eu ir ali comprar, não, eu tenho que pensar 3 meses antes, porque o equipamento vai demorar 3 a 4 meses para chegar. Eu vou pagar antes isso, eu vou ter que importar, desenrolar tudo. Então a gente prevê, né, sempre, a gente faz uma previsão que pode furar também, mas a gente sabe que nesse ano eu tenho esse evento, Salão do Automóvel, era um evento também que era muito grande, demandava muito equipamento e vinha numa época com muito evento. Então a gente sabia que ano que vem tá batendo 3, 4 eventos grandes na mesma data, eu já começo a pensar que eu tenho que investir. Aí eu vou confirmando durante o ano se aquelas datas vão mesmo se cruzarem, né, confirmou, é isso, é hora de investir. Mas não é só sair investindo em alguma coisa, não. A gente tem que ir em feira todo ano, 2 a 3 feiras no ano, olhar para onde o mercado está indo, né? Onde as grandes empresas lá fora estão comprando que tipo de equipamento está sendo mais usado, porque às vezes nem sempre o que é melhor visualmente é o melhor para você ter como empresa, porque é um equipamento que é muito bom, é lindo, funciona legal, mas dá muita manutenção, aí você tem custo. Então esse estudo, né, a gente tem que estudar com as outras empresas fora do Brasil antes de trazer, ou não, se alguma empresa no Brasil trouxe, a gente estuda com eles aqui, mas é um equipamento que ninguém tem, vamos ver com outras empresas lá fora, e aí a gente conversa com outras empresas, a gente tem muitos, né, alguns amigos de outras empresas lá fora e fala de algumas soluções, de equipamento que vale a pena, que não vale a pena, tem muita gente olhando para esse lado, vale a pena seguir por esse caminho. É isso, é um conjunto de estudo com outras empresas, com as empresas nacionais e esse match de datas que a hora que a gente vê que vai bater é a hora que a gente começa a fazer o estudo. E a maioria dos equipamentos vem da onde, assim? É muito variado. É muito variável, assim, né? Hoje era muito variável. Hoje a maioria vem da China, mas assim, tem equipamentos muito bons no mundo inteiro, mas a gente compra hoje equipamentos que vêm da República Tcheca, dos Estados Unidos. É que tem muito equipamento que são americanos, que são europeus, que são produzidos na China. Então, assim, quase tudo vem da China, algumas coisas são fabricadas ainda nos Estados Unidos, mas não são a maioria. A maioria fabrica na China, com a empresa americana fabricando na China, a empresa alemã fabricando na China, a empresa inglesa fabricando na China. Tem equipamentos de empresas inglesas na Inglaterra que a gente às vezes traz esse equipamento. E essas feiras acontecem aqui na China ou em outros países? Tem feira na China, em Las Vegas, em Frankfurt. Nossa, tem muita feira, né? E aí que vocês vão se atualizando. E aí que a gente vai se atualizando. É que a gente vai mais nessas, né? A gente vai em feiras na China, as que são muito específicas de iluminação em painel de LED, que conseguem juntar os dois assuntos, são feiras de Frankfurt e de Las Vegas. Legal. E batem em épocas bem diferentes, assim, né? Uma é normalmente abril e a outra é em novembro. Então você vai numa feira, você tem aí uma parte do ano que você pode ir pegando as informações que você teve naquela feira para ir investindo e depois você se renova naquela outra feira. E aí é assim, é um ciclo.
E quando vocês vão nesses eventos, né? Nesses eventos, né? É um evento para... É um evento. Vocês modelam alguma empresa de fora, assim? Puxa, essa empresa, assim, de repente tem uma empresa que é grande mundialmente, ou... A gente tem muito contato com algumas empresas lá fora, assim, acho que a gente não modela com uma referência de uma única empresa, mas a gente vê soluções diferentes em algumas empresas, e aí a ideia é pegar um pouquinho de cada uma, das melhores soluções de cada uma, né? É isso. E hoje, como você enxerga hoje o mercado de eventos, ele, que você falou, está crescendo, tem muitas empresas, mas como que você enxerga hoje a LPL dentro do mercado de eventos, né? Como um tamanho mesmo, né? Porque a gente sabe, eu vou falar um pouco sobre... a gente enxergando a LPL, entre aspas, de fora. A gente pode falar que a gente enxerga de fora, que a gente sabe de tudo da LPL, sim. números e tudo mais. Mas a gente sabe que a LPL é uma referência para iluminação profissional. Às vezes alguns clientes falam, puxa, a LPL é referência nacional, até mesmo internacional em algumas questões de iluminação profissional. Então, como você enxerga, né? Vocês enxergam a LPL hoje? Assim, a gente não tem essa pretensão, né? A gente acha que nunca a gente fez alguma coisa para querer ser referência ou não. Mas os 5 sócios são 5 antigos técnicos e iluminadores e profissionais da área. Então a gente conhece muito do nosso negócio. A gente conhece muito das soluções que a gente precisa dar, mesmo conhecendo, a gente aprende todo dia que do jeito que está saindo esse equipamento, a gente está tendo falhas constantes, então a gente tem que melhorar. Então, por conhecer o nosso negócio e querer que esse negócio funcione, sabe, da maneira perfeita do começo ao fim, a gente se envolve muito. E eu acho que isso nos ajuda a ter resultados bons, né? A gente nunca paramos para nos ver dentro do cenário, ter um olhar de fora, nunca pensamos assim, mas assim, por, né, a gente ter experiência nisso, viver a vida dentro disso, a gente busca melhora, todo dia melhorar, buscar soluções, achar uma coisa nova, tentar trazer uma solução de uma outra empresa, de outro ramo para o nosso ramo. Não também só em relação ao equipamento, mas em questão às soluções, né? Às vezes as soluções de como o técnico pega a diária dele, de como eu faço o pagamento, de como eu faço uma coisa mais automatizada, que fique todo mundo feliz. Isso eu estendo para as pessoas e também estendo para o equipamento. Hoje, uma coisa interessante, a gente há uns 10 anos a gente está mexendo com RFID, né, com o equipamento, com RFID, tentando fazer uma entrada e saída, isso tudo só para não ter erro do cara chegar no evento e falar, esqueci uma coisa que para o meu cliente era super importante. Há 10 anos a gente está fazendo. Há uns 4 anos atrás eu fui numa empresa, uma das maiores empresas do mundo, e eles não imaginavam ainda usar essa tecnologia. Eles começaram a usar há pouco tempo, nem sei se implantaram ainda, porque eu também, nesse último ano de pandemia, não viajei para saber se todo mundo andou com os assuntos que tinham em questão, né? Porque quando a gente se encontra na feira, a gente troca algumas ideias referente a tudo, e referente a isso também, a organização do depósito, de como que a gente tira equipamento, como que volta, valor de manutenção e tudo. E não sei se, então, assim, a gente, né... Poxa, é um negócio que no Brasil, você pensar em RFID há 10 anos atrás, é uma coisa inovadora. E não tem 100% a ver com o equipamento. Assim, o cliente não vai nem saber. Assim, para ele não vai fazer diferença nenhuma. Entendeu? Mas é uma organização nossa que a gente dá muito valor. Que, assim, óbvio, né, que eu não posso passar vergonha na frente do meu cliente a hora que ele fala, mas não veio isso ou aquilo. Isso só vai me gerar custo, porque vai ter que ir, né? Não vou deixar o cara sem o equipamento que ele está pagando para ter. Mas te trouxe uma performance interna. Uma performance interna, uma visão muito melhor, assim, de quão
importante é ter essa curacidade no nosso estoque, do nosso equipamento. Isso a gente consegue com essas informações gerar algumas outras informações que se estende para manutenção. Aí eu consigo ver o tempo que cada equipamento fica na manutenção, a curva dele, se ele é igual carro, né? O equipamento é igual carro. Eu tenho que saber a hora exata de vender. Infelizmente no Brasil a gente não tem um mercado que eu consigo vender equipamento, mas hoje eu tenho meu termômetro eu olhei a minha curva e está na hora de eu parar de usar esse equipamento. Eu não consigo vender, mas eu vou parar de usar, porque a gente não tem um mercado muito grande, né, de usados no Brasil. Então é mais difícil você vender. É possível, mas é mais difícil. Mas essa curva, às vezes eu sei que eu não posso usar aquele equipamento, porque embora ele pareça que não vai me dar, ele vai sair mais barato eu usando ele do que relocando de alguém, mas o meu custo de manutenção dele é muito maior. Então às vezes é isso, essa curacidade, quando o time inteiro entende qual que é a vantagem de ter às vezes um simples sistema, né, de RFID que ele só está te dando entrada e saída correta, mas ele está te dando a entrada e saída correta dentro da empresa também. Só o pessoal entender, né? A gente sabe aqui o que é o RFID, vimos funcionando, o negócio. Mas explica objetivamente o que é. O RFID, na verdade, assim, hoje a gente usa código de barra, né? Código de barra no mercado. É um código que você não precisa perder esse tempo todo para ler, né? Você passa é um chip que você passa um leitor perto dele ou passa ele por um portal e já vai informação para a gente que usa cases, né? A gente abrir um case para sair com o equipamento demora muito, né? Eu não posso ter uma saída tão lenta. Então eu faço uma saída que com o case fechado eu passo num portal ou um leitor em cima do case e ele já leu tudo que está lá dentro e já jogou no meu sistema. É isso. Então, gente, para vocês verem que e é engraçado que é o que você falou, não foi uma solução que você encontrou no mercado de eventos. Exatamente. Mas você trouxe para sua empresa não só mais performance que porque o cliente não vê, né? Aquilo lá ele não vê. É uma coisa que a gente investe e sabe que, sim, não tem retorno financeiro direto, né? Tem retorno financeiro indireto com minimizando erros, né? Transporte, uma logística mais saudável, né? Por que saudável? Porque não adianta você desenhar, planejar uma logística se no meio do caminho teve um cara que esqueceu de mandar certo equipamento, ele furou a logística, aí eu tenho que refazer parte dessa logística. Se isso acontece, a gente tem um volume de trabalho grande. Se eu tenho 10 caminhões, se dos 10 eventos que saíram nesse dia eu tenho 4, né, eu tenho 40% de refazer essa logística do evento. É um trabalho que acaba sendo, que sacrifica muito, né? E eu achei interessante que você falou que ajudou até na questão da manutenção e da vida útil, né? Porque sim, você sabe, sim, a ideia consegue acompanhar a vida realmente. Exatamente. A ideia é isso, o equipamento ele vai ter de forma sistemática, ele tem o caminho dele todo rastreado, porque a hora que ele sai daqui, ele vai para lá, é muito difícil você ter o controle manual disso, sabe? A hora que você tem um sistema, você lê, o sistema já jogou e já está gerindo aquela informação. Legal. Ajuda muito. Você falou que nunca parou para pensar na questão do tamanho da LPL. Dá pra perceber que vocês assim, se apaixonam bastante pelo processo, né? Pelo trabalho que é feito. Você acha que é isso que é a razão, então, desse sucesso que a LPL fez e continua fazendo, apesar do momento, né? Acho que sim, creio que sim. Porque a gente se envolve muito, né? A gente não quer ser um administrador do negócio e que agora eu consigo fazer home office, eu nem vou lá ver. Não, a gente quer ver como que o cara tá pintando, silcando o case, quer olhar o case, ver se o case está sendo feito de maneira certa, se não vai bater, se não vai quebrar, se não vai dar manutenção, se daqui não sei quantos dias vai perder aquela tinta e vai ter um case feio com o nosso nome. É isso. A gente se envolve para tentar padronizar algo que a gente quer que tenha um alto padrão. Você falou interessante, alto padrão, porque vocês oferecem um serviço assim, ultra personalizado, né, para aquele cliente, né? Então, sim. vocês acabam colocando o sentimento ali de vocês. Sim, total.
dá para perceber isso vocês falando e os eventos que a gente vê que vocês fazem, né? Não tem... isso, é familiar a nossa empresa justamente por isso, né? Não adianta a gente colocar alguém, talvez alguém, a gente estuda, né? Alguém para administrar um negócio como negócio, mas administrar a parte burocrática. Eu acho que esse envolvimento de olhar o equipamento, testar, antes de a gente investir em equipamento, a gente olha muito, a gente testa, pode vir o cara da NASA e falar, esse é o melhor que tem, a gente vai olhar, a gente vai testar, a gente vai comparar, porque a gente vai querer dar a nossa opinião também, e se não for o melhor, e se a gente achar, até pode ser o melhor, mas eu gostei mais daquele, e eu vou ter argumento para comprar algo, eu vou saber o que eu estou comprando, é muito mais fácil eu vender aquilo para o meu cliente sabendo exatamente o que eu tenho. Eu não vou vender algo que eu sei que não vai fazer, ou que eu não vou conseguir entregar, porque eu não tenho equipamento que vai superar a expectativa que ele tem. Ou seja, vocês sabem muito bem o jogo que está jogando, né? Onde vocês sabem levar o negócio, né? Não é questão de alta tecnologia só por alta tecnologia. Não. Saber entender a alma do negócio, né? Eu acho que esse ramo nosso, né? Tanto é difícil você só ser um administrador, né? Você tem que ter envolvimento. Pelo menos a gente, como LPL, a gente enxerga desse jeito, né? A gente acha que a partir do momento que a gente deixar esse envolvimento, talvez com pessoas competentes, a gente tem muitas pessoas competentes que nos ajudariam nisso, mas é parte do nosso trabalho, assim, é parte do que a gente gosta de fazer, então não tem o porquê não fazer. Você falou de empresa familiar, quais são os desafios que vocês enfrentaram e ainda enfrentam por ser uma empresa familiar, né? Os desafios que a gente enfrenta ainda, né? Acho que todas as empresas familiares enfrentam desafios que são, às vezes, tabus, né? Você levantar alguns assuntos dentro de uma empresa familiar parece um tabu que você está levantando. Mas os desafios, acho que, eu não sei se muda de empresa para empresa, com certeza deve mudar, mas no nosso caso é assim, a gente tem um apego com as pessoas muito grande, né? A gente enxerga o negócio LPL de uma maneira caseira, no sentido de eu consigo resolver esse problema, eu vou pegar esse cara que não está dando certo aqui, eu vou remanejar ele para cá, eu vou tentar fazer essa mudança aqui. Nem sempre é a melhor solução. Mas isso é a forma caseira que a gente, né, assim, ninguém ali estudou para administrar e estamos administrando. Ninguém estudou para fazer os melhores investimentos, mas estamos fazendo investimentos. Então é isso, a gente acha dentro da nossa competência as melhores soluções. Talvez não sejam as melhores para o negócio. E em alguns momentos essa forma caseira nos dá vantagem em algumas outras coisas, como a parte técnica, a parte artística. É isso. Agora, se a gente conseguir, né, separar exatamente o melhor de ter uma empresa familiar com o melhor de ter um apoio profissional para que isso evolua, provavelmente esse é o nosso sonho, assim, a nossa vontade de chegar nisso um dia. A gente também, você sabe que a gente é uma empresa familiar também, e eu enxergo que a junção dos melhores mundos é ser colocar performance e a celeridade de tomada de decisões de uma empresa familiar, porque a gente sabe que isso toma uma empresa que é familiar, se toma uma decisão muito rápido, com a questão de você tomar a decisão mais profissionalmente. Sim. Aí seria o melhor dos mundos, né? Melhor dos mundos, porque é isso, né? Em algumas decisões elas deixam o lado racional e juntam muito com o lado emocional, mas em alguns momentos isso é necessário, então essa junção aí é o desafio, né? E como que vocês enxergam hoje o futuro, né? Você falou que tem muito evento represado. A gente também enxerga isso na economia como um todo, na verdade, né? Que economia, parte de turismo, por exemplo, tem muita coisa represada. Sim. Com certeza. Sim. Quando isso abrir, né? Como vocês enxergam a questão de investimentos? O que vocês vão atender? Assim, eu vou escolher atender isso porque
a gente também entende, tem essa mesma visão de vocês que vai dar aquele boom, né? A gente acha também que vai dar esse boom. Porque as pessoas acham que não aguentam, ninguém aguenta mais, né? Não confraternizar, Infelizmente, nosso ramo depende de aglomeração, não tem jeito. Para ele voltar como era, depende de aglomeração. O que a gente vê aqui, alguns eventos vão acontecer de forma híbrida, isso acho que vai continuar. Talvez alguns eventos enormes que a gente fazia, que iam 20 mil pessoas andando de avião de um lado para o outro, talvez isso diminua, mas é um palpite também, né? A gente não sabe, pode ser que não. O negócio do Bradesco lá, do Santander, ou do banco, é ter todo mundo junto ali para motivar. Não sabemos, assim, mas a gente acha que a forma híbrida vai continuar para a mensagem chegar para mais pessoas. A gente acha que, né, pelo menos nesse final de pandemia aí, eu acho que é isso, casamento, né? Muito casamento represado, embora a gente não faça casamento, não que a gente não faça, a gente não é a nossa principal área de atuação, mas casamento, formatura, isso não tem jeito, isso vai fazer uma demanda das empresas para esse setor. E essa demanda dessas empresas para esse setor, ela vai fazer com que os outros setores de shows e de eventos corporativos tenham menos empresas atendendo essa demanda. Então, eu acho que vai ser uma época que pode ajudar as empresas a voltarem de uma maneira mais rápida, porque talvez a demanda seja maior do que a procura seja maior do que a demanda, nesse caso. Mas se a gente conseguir chegar no patamar de 2019, a gente vê que 2022 talvez seja crescente, 2023 crescente. A gente, como LPL, assim, como empresa, a gente montou um galpão bem maior, já pensando em novas soluções dentro da nossa área mesmo, né? Porque hoje a imagem ela tá muito luz, iluminação com LED, isso está muito misturado. Então a gente já pensava em fazer novas rodadas de investimento para atender um movimento que a gente está vendo crescente. Seguramos na pandemia, estamos segurando, mas a gente pensa em ter o time certo de entrar com esses investimentos para colher frutos logo no começo dessa retomada aí, que a gente espera que não seja tão longínqua. Então, vocês já estão assim com a primeira engatada para quando, né, tiver a liberação dos eventos. Aí você falou, né, sobre rodadas de investimentos, me veio uma pergunta. Hoje investimentos é 100% próprio? 100% próprio. O que é um desafio. Por quanto, né, depende a gente sabe que custa caro, né, um equipamento, né? É um desafio isso, né? É um desafio. Não sei se é uma vantagem ou uma desvantagem, não sabemos. Acho que foi um jeito que a gente sempre tocou sendo bem caseiro, não, mas sendo bem familiar, assim. A gente sempre olhou as nossas contas como as contas da nossa casa, assim, né, de forma mais rude falando. Uhum. Assim, eu não posso gastar o que eu não tenho. A gente nunca se atreveu a gastar um dinheiro e não ter um outro dinheiro para cobrir caso dê alguma coisa de errado. A gente sempre investiu, negociava com as empresas a forma de pagamento para tentar fazer esse investimento se pagar, mas se alguma coisa desse errado, a gente sempre teve um capital ali para segurar esse investimento. A gente nunca ficou muito alavancado, né? No final das contas é isso. E assim, até hoje isso nos fez dormir mais tranquilos, mas não sei se em algum momento teve espaço para estar um pouco mais alavancado e hoje estaríamos maiores. É uma questão que com uma gestão mais profissional
talvez nos ajude a achar os momentos certos para estar alavancado e os momentos certos para não estar alavancado e fazer os investimentos da forma que a gente sempre fez até hoje ou não. Nessa hora a gente tem que ser mais ousado, vamos alavancar nesse momento que lá na frente a gente retoma e é isso. Mas vocês têm a vantagem hoje de que vocês, 100% do equity está na mão de vocês, né? Sim, também. sim. Isso Sim. ajuda que as decisões estão com vocês. Pronto, não depende de investidor, aprovação, sim, mas board, todo... Exato, mas eu quero aproveitar do nosso know-how e eu não posso perder muito tempo para talvez aproveitar alguma oportunidade do mercado que eu poderia estar envolvido pelo know-how que a gente tem e não aproveitar por não ter como fazer esse investimento da forma que a gente sempre fez até hoje. Entendeu? Levaria vocês a, de repente, é o que você falou, não se sabe, mas de repente a ter uma performance um pouco mais diferenciada. Exatamente, eu podia estar maior, a gente poderia estar atuando em outras áreas, entendeu? Mas... E falando em... Tudo sim, né? E atuar em outras áreas, você falou da questão de LED, mas essa área ou vocês assim pensam em soluções futuras para oferecer? Não, a gente pensa em automação, o nosso negócio assim, né, ele tem muito ainda a crescer, então a gente está de olho nisso, tem muita coisa que a gente pode melhorar no que a gente faz hoje, mas tem muita coisa que a gente pode agregar ao que a gente faz hoje. E isso é aí que nós estamos olhando, onde nós vamos agregar para criar algo um pouco maior, mais robusto e oferecer isso para o cliente, sabe? E ter um volume maior no final. Sim, aí o cliente, é o que você falou, o cliente vai procurar sempre, por exemplo, a LPL, porque ele vai ter uma solução única para os eventos dele ali, né? Sim, exatamente. Não, às vezes nem só uma solução única, mas no que a gente se propor a fazer... O máximo de coisas que o máximo de coisas quando eu falo assim, algumas coisas que tem muito a ver com a nossa área. Sim. Por exemplo, a LPL faz rigging, que é uma área importantíssima para evento, né? É uma área que a gente está investindo muito. A gente fez um trabalho maravilhoso no Allianz Parque, o que fomenta muitos eventos ali, a não precisar montar um palco, não precisar perder tempo montando e desmontando. A gente pode fazer um evento à noite, um evento hoje à noite, no outro dia pode ter jogo. Então a gente tem áreas de suporte que ajudam muito a eu ganhar volume, né? Ter mais serviços ali para prestar para o meu cliente, mais equipamentos de locação também para prestar e faço mais volume com o mesmo cliente, né? Falando em rigging, automação, LED, iluminação, são serviços que são complementares, né? Para eu pendurar o LED, para eu pendurar a luz, eu preciso do rigging, entendeu? Para eu criar um efeito diferente, subindo e descendo, eu crio uma automação dentro de um cenário que já existe, entendeu? Interessante isso, hein? E assim, a gente é bem pé no chão, porque a gente sabe que entre eu criar uma automação bem feita e eu ter uma cenografia, são coisas completamente diferentes. Então, assim, cenografia é uma área que a gente não tem expertise alguma e nunca a gente iria para esse lado. Mas a automação, por outro lado, com a parte de rigging, não são coisas tão distantes, né? Não são coisas iguais, mas são coisas que se falam junto com a parte de luz, junto com a parte de LED. Então a gente tenta sempre áreas que estão muito próximas assim e que a gente tem um pouco mais de expertise. Nossa, é muito bom. Interessante isso. Pra gente que tá de fora, a gente acaba enxergando com uma parte de gestão isso, né? E vocês acabam vendo essa parte, mas vê como que ganha performance. Achei interessante, você falou que ganha volume, né? Porque... Sim, exatamente. Você faz volume com o mesmo cliente, né? Você não precisa ter um marketing tão grande, não precisa ter... Embora a gente, né, não tenha muito, mas com um cliente só você consegue fazer um volume muito maior do que só atendendo uma área... ou até criando novos setores, né? Como o setor hoje de automação no Brasil, ele é muito, muito pequeno, assim. Uhum. Então isso pode criar um novo segmento dentro de algum evento ou de uma turnê.
E Bruno, e pra gente terminar nosso papo assim, os nossos ouvintes, que é o do podcast certo. ou do YouTube, eles são empreendedores, tanto que estão começando, tanto que já estão aí na caminhada há alguns anos. Qual a mensagem que você dá para aqueles principalmente que estão começando, né? Porque às vezes as pessoas entram na área de empreendedorismo, vou criar uma empresa, se vislumbra muito fácil, né? Acha que agora eu tenho uma empresa mas qual é a mensagem que você dá? Você que está é um empreendedor há muito tempo. Sim. Então, qual a mensagem que você dá para que as pessoas tenham realmente o sucesso? Eu não sei até hoje o que é o sucesso, na verdade, né? Eu acho que assim, é difícil alguém saber se tem sucesso ou não no teu negócio. O teu negócio é isso, é um negócio. O ter uma empresa é você ter algo vivo ali, que você tem que todo dia saber lidar com aquilo e achar soluções novas todo dia, né? Não é, agora eu tenho uma empresa e vou fazer um empréstimo no banco para comprar carro novo e casa. Acho que é totalmente diferente disso. Eu vou me abster de algumas vontades pessoais para investir isso na minha vontade profissional e no que eu acredito que vai me dar não só dinheiro ou retorno financeiro, mas que vai me dar um propósito, né? De ir todo dia lá e criar um negócio que seja interessante, que seja saudável para você, para os seus funcionários, seus colaboradores, para os seus sócios, até para a sua família, porque não adianta você sair de casa para falar, eu vou trabalhar numa empresa que eu quero saber de tirar todo o dinheiro dela e deixar ela medíocre, sabe? Acho que a hora que você começa a se envolver com o seu negócio, você encara aquilo como um filho mesmo, como uma parte sua que você vai querer que prospere, assim como a sua família. E acho que assim, as questões materiais, você abre muita mão de muita coisa para investir isso em soluções para o seu negócio, sabe? É isso. É isso aí. Muito bom, a gente agradece, viu, Bruno? Nossa, valeu, acho que foi Leandro, um papo foi um muito prazer, bom. Foi um papo bom. Foi mesmo, a gente conheceu um pouco aí da área de eventos. Legal. E assim, o empreendedor em si, a gente sempre vai conversando, a gente vê que, independente da área, o empreendedor tem desafios incomuns. Né? Isso que a gente quer trazer aqui para inspirar outras pessoas, né? A gente acha que o empreendedorismo no Brasil tem muito a crescer ainda, mas a gente quer que cresça também de uma forma sólida, né? É lógico, eu acho que é isso. Acho que para você empreender e para você passar por tantos desafios, né? Porque empreender no Brasil é coisa de maluco, né? Tem que gostar, tem que querer, você vai fazer um monte de coisa certa e vai aparecer uma errada no meio e você achou que estava fazendo a certa e fez errado e vai arrumar. Só que isso acontece todo dia, né? Então, acho que assim, tem que querer muito, tem que estar muito afim de realizar alguma coisa, né? E não só colher frutos, mas plantar muito e vez ou outra você vai colher alguma coisa. Interessante isso. É isso aí, gente. Valeu aí. Até o próximo 4º episódio. Com certeza teremos cada vez mais histórias aí inspiradoras para o seu negócio. Valeu, até mais. Falou, um abraço.